Boa noite, queridos conectados na saúde. Hoje, mais uma vez, eu quero começar agradecendo a Deus. Hoje é um dia de muita alegria, de muita gratidão. Nós estamos com uma pessoa extremamente especial conosco. Hoje o tema, gente, é um tema muito quente. É um tema que nós é, um tema que está em alta, um tema que é do interesse de todos os profissionais, da população. A população tem um ponto de interrogação aí quando a gente começa a falar desse tema que daqui a pouco eu vou trazer, né, para vocês e contar quem que é que está aqui comigo. Mas antes disso, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, eu falo que Deus é que guia tudo na minha vida, nos meus projetos, e esse projeto tem dado muito certo. Agradecer aos meninos da Plugo, que é o pessoal que faz a gravação. A gente precisava virar a câmera, né, Caio? E mostrar ao pessoal, qualquer hora vocês vão ter a oportunidade de conhecer os bastidores. Agradecer também os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam nesse projeto, a começar pela Fênix, né? Gestão em Saúde, é uma empresa de urgência e emergência, está aí no mercado há 16 anos, atende Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, vem se expandindo aí pelo Brasil. A iCare, que é a empresa que eu fundei, é uma empresa de home care, nós fizemos a inauguração dessa empresa ontem. E uma empresa que vem dando muito certo, que veio para ficar também, que nós vamos trabalhar com atenção domiciliar, treinamento e desenvolvimento e mentorias de profissionais que estejam desenvolvendo sua carreira na área de liderança. A COP Assiste, que é uma cooperativa de enfermagem que desenvolve também os enfermeiros, né, que estão aí no mercado, realiza treinamentos, direciona os profissionais para o trabalho. O projeto Famílias Raras, que são nossos queridos, nós apoiamos, né, esse projeto e eles nos apoiam também, presidido pelo André. O André Melo foi pai do Samuel, que foi meu paciente há anos atrás. E depois que o Samuel se foi, ele abriu esse projeto chamado Famílias Raras, que é um projeto que atende crianças com síndromes e doenças raras. Tanto o atendimento terapêutico de médico, fisioterapia, né, equipes, quanto o atendimento jurídico, o suporte jurídico aí para essas famílias de crianças ou familiares com doenças raras. E nós apoiamos esse projeto. O mago das fórmulas, que é o Dr. Diego Melo. O Diego Melo, tem um foco muito grande em tratamento capilar, mas também em rejuvenescimento corporal e facial. E a Unique Medic Spa, que é um centro, um complexo de cirurgia plástica completo. Agora vão iniciar o próprio podcast deles também, falando só de cirurgia. Esse é o último mês que eles estão aqui com a gente, mas são parceiros, a gente está sempre junto. Então, muito obrigada pelo apoio, por acreditar. Isso é muito importante quando a gente está começando um novo projeto, um novo sonho. E para a gente iniciar, gente, eu não sei nem como que eu vou fazer para apresentar essa pessoa, porque ela é muito legal, ela é muito chique, ela é inovadora, ela é diferente. E veio hoje, né, com essa proposta de trazer esse brilho, essa carinha de inovação no contexto da saúde. É aquilo que a gente está procurando como referência no mercado de saúde, um profissional que sabe falar de comunicação, que sabe fazer influência digital e que sabe os limites aí, que sabe ter o devido respeito dentro da área, que conhece o contexto da saúde. Eu tô falando da Jéssica Kier. Seja muito bem-vinda. Jéssica, é a Jéssica Cristina, não é isso, É, Jéssica? o nome social é Jéssica Jéssica Cristina. Cristina, seja muito bem-vinda. A Jéssica, ela é apresentadora no SBT do programa Isso. Influxo. Queria que você contasse, se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história profissional. Estou muito orgulhosa de receber você aqui. Eu gosto de falar que é um destrava aí de muitos paradigmas, de muitas questões que nós vamos falar hoje, que são questões de extrema importância. Então, conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer, saber quem é você.
Para depois eles vão entender por que que você tá aqui hoje, que eu vou trazer isso também. Luana, boa noite, né? Boa noite vocês de casa. Fiquei muito feliz com essa apresentação, né? Achei chique, achei, não vou fingir costume, achei chique. Mas para mim é um prazer, né? Poder falar de duas coisas que eu gosto muito, que é a enfermagem e a comunicação. E hoje eu consigo, né, trazer, falar mais a comunicação, que eu passei a faculdade inteira falando disso, meu TCC Olha foi só que disso. legal. E hoje eu poder trabalhar, né, com a comunicação, poder conectar as pessoas, levar um pouquinho do que eu aprendi aí na vida, eu acho muito bacana. E como você disse, eu sou a Jéssica Kier, a Jéssica Kier é uma persona, né, que eu criei para poder comunicar com as minhas Luísas, que é a minha equipe tá aqui também, gente, meus amigos e Aham. sócios, Lucas, Marcos, quero muito feliz Depois em vão poder aparecer aqui na câmera ter um eles pouquinho. aqui. E a gente mapeou, né, tudo isso. Quem são essas pessoas que assistem a Jéssica e Uhum. tudo? E aí a gente denominou, né, as Luísas numa reunião nossa, e eu poder ser clara, né, poder falar de uma maneira mais direcionada com essas pessoas. Então tem muita coisa a explorar e eu venho eh, técnica de enfermagem, comecei o curso, eu tinha 16 anos, eu fiz junto com o meu ensino médio. Olha só. Então, assim, era um sonho muito da minha mãe que se tornou o meu, né? E Uhum. quando eu formei como técnica de enfermagem, eu nem tinha 18 anos, então eu nem podia atuar ainda na área. Nossa. Então, foi desse sonho da minha mãe, ela, Jéssica, só faz o curso e me entrega o diploma, porque era um sonho dela ser Uhum. enfermeira, né? E eu fui tomando totalmente o gosto. Eu falo assim que se ela não tivesse me dado esse início, eu nem ia saber, eu acho ainda, o que que eu queria fazer na vida. E aí, depois de um tempo, eu mudei para Uberlândia, né? Que eu fiz o técnico em Tuiutaba, eu sou de Uhum. lá. E aí, eu mudei para Uberlândia para fazer o superior, que a minha mãe falou: ah, já vem para cá. Ela mudou primeiro, né? Ah, tá. E aí, eu vim para cá depois para fazer a Sua mãe é da faculdade. saúde também? Não, minha Não. mãe é doméstica hoje, assim, ela não estudou nessa área dela, gumertizou assim a faxina, né? Aham. E aí, quando eu mudei pra cá pra fazer o superior, eu fui na diretora lá, na época era até a Ivy, Olha só que lá, isso. gracinha. E Um aí eu beijo falei, pra ó, um Ivy. beijo, né? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu falei, olha, eu vim de Tuiutaba, nunca trabalhei, então assim, eu preciso trabalhar, inclusive. Foi uma ligação que ela fez ali. Eu já estava trabalhando na época no Santa Catarina, né, que Que fechou hoje em gracinha, dia. E gente. aí eu, com 19 Que anos, lindo, Dai. recém mudei pra cá, faculdade e tudo, comecei a trabalhar, e aí eu falei, cara, eu quero mais, quero mais. Crescer, né? E aí eu arrumei outro emprego, aí eu fazia 12 por 36 todos os dias. Então, aí quando eu falei, cara, eu E vou ainda passar, fazer faculdade. fazia faculdade. Eu falei assim, eu vou passar na UFO, que aí eu paro de pagar a faculdade, e aí na minha cabeça ia ser tudo mais lindo, né? Mas aí quando você entra na UFO, É é o mais dia difícil. todo de faculdade, aí eu tinha aula o dia todo, e à noite eu dava plantão também, trabalhava à noite, mudei tudo. E aí eu fui vendo assim, eu sempre gostei muito de conversar, porque se a minha mãe não tivesse me pedido para eu fazer enfermagem, com certeza eu teria feito jornalismo, que era o Jornalismo. que eu realmente queria. Só que eu vi que na enfermagem também a principal coisa da enfermagem é a comunicação. Perfeito. Porque a passagem de plantão é baseada totalmente na comunicação. E aí, na faculdade, eu falei, cara, o meu TCC vai ser da comunicação. Aí, o que que eu fiz? Entrei num grupo com dois amigos que a gente ia falar sobre oncologia. E aí eu falei, gente, beleza. E eu tava, né, nós três ali, só que chegou um dia que eles falaram assim, simplesmente saíram do grupo e eu tava no Rio, eu tava de férias. E eu tava no Rio e aí saiu do grupo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu chamei, né, no privado o colega e falei, o que que tá acontecendo? Ai, Jéssica, a gente resolveu fazer o TCC de outra forma, né? E a gente até já entrou em outro grupo e eu, meu Deus, e agora? E eu me vi sozinha para fazer o TCC e eu falei, cara, quer saber? Então eu vou falar de Sozinha. comunicação. Uhum. E assim, ninguém queria, porque todo mundo quer falar de doença, enfim. E eu fui total assim na comunicação e para mim foi maravilhoso, porque ali
eu entendi como professor, porque há uma diferença muito grande entre técnico de enfermagem e o enfermeiro. Igual a Nossa. gente estava conversando antes. Quando você entra na faculdade sendo técnico de enfermagem, aí você entende o porquê seu enfermeiro te cobrou aquilo, o Uhum. porquê aqui, sabe? E aí eu entrei total. E eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero, é a comunicação mesmo que eu gosto. São Aí os quando eu fui propósitos, né? defender a banca, era só aqueles professores, assim, maravilhosos que a gente tem na faculdade. Aí, quando eu vi, assim, minha banca, era a Cléria, até beijo, Cléria, ela é muito maravilhosa. Só que eu não tinha tido aula com ela. E Uhum. todo mundo falava, nossa, a Cléria é, né, cobra demais. Eu falei, caramba, eu não tive aula com a Cléria até hoje, para eu chegar no meu TCC e ser ela na minha banca. Aí quando eu defendi, assim, que eu ouvi os elogios dela, ela fala, Nossa, nossa, que Jé. lindo. E eu peguei e falei, nossa, eu tô tão nervosa no final quando eu falei tudo. Ela falou assim, mas não me pareceu. E momento, e ela fazia Olha as aí a perguntas. importância já da Sim. comunicação, né? E aí, e hoje, assim, ela me manda mensagem todo dia, ela, ai, você é Que maravilhosa, ela sempre gracinha. comenta É uma tudo história de honra, de Jéssica. Você honra, veio de uma situação de superar um desafio um atrás do desafio outro, atrás do porque vir outro. para cá e trabalhar. Enfermagem não é fácil, a gente, né, Uhum, estuda em tempo integral e são conteúdos desafiadores. A gente precisa realmente não só a questão teórica, mas a gente vai para o campo, vai para a prática, né, na UF lá, com o Hospital de Clínicas, e é desafio. é. É desafio. E claro que o técnico ajuda, né? Ajuda sim, mas tem uma diferença muito grande entre ser enfermeiro. Gente, então abrindo o tema, aproveitando que ela já falou o nosso tema de hoje, que eu comentei que é um tema tão procurado, um tema em alta. Nós vamos falar sobre comunicação e influência digital na área de saúde. E ninguém melhor do que você para estar aqui, né? Então, reforçando a sua atuação como apresentadora de um programa de televisão, eu queria que você contasse como que você fez essa trajetória, né? Você contou um pouquinho aí, Uhum, sair como técnica, cumprindo o sonho da minha mãe, meu Deus, que coisa linda. uhum. E depois da técnica vem a enfermagem, já veio com um propósito aí, você já gostava, então, né? Já tinha uma paixão pela área de apresentar o trabalho. Como que você chegou? Foi uma trajetória longa, imagino, Foi. mas como que foi esse percurso até chegar nesse time que você está hoje de apresentar o programa de televisão? Eu sempre fui essa pessoa, assim, eu chegava em casa e falava, nossa, mãe, tem um teatro hoje na escola, e eu sempre era protagonista do teatro. E quando eu entrei na UFO, a UFO também tem o curso de teatro. Ah, Aí eu demorei 13 anos para formar. Por quê? Eu trancava a enfermagem e ia pro teatro. Aí eu trancava o teatro, voltava pra enfermagem. olha Era só. desse jeito, tudo lá dentro da UFO, né? E aí teve um dia, aí eu casei, fui embora e deixei também a faculdade, fui ser mãe e tudo. E aí, na morte da Marília Mendonça, eu sempre gosto de contar isso porque isso foi realmente o divisor de águas pra mim. E eu nem sou do sertanejo, assim, não é uma pessoa que eu falo que eu Você era acompanhava, eu fã? era fã, não. Mas na morte da Marília Mendonça, eu falei assim: "Caramba, ela estava no auge da carreira, com filho, corpo", porque ela estava mostrando nas redes sociais que ela estava, né, malhando e tudo mais, e a vida dela acabou. Eu tô fazendo o quê da minha vida, que eu tô aqui ainda viva, com um propósito pela frente e eu não tô aonde eu queria estar. Então agora foi assim, um start para mim. E o pós-pandemia também, na pandemia, como eu atuei na linha de frente, né, e tudo mais, a gente viveu coisas que nós da área da saúde, a gente não Uhum, enlouqueceu na pandemia, a gente tá pronto para tudo. uhum. É isso Porque, mesmo. assim, era muita gente, a gente não tinha suporte para todo mundo. Acho que você deve ter passado isso também. Uhum. Então, você via ali as pessoas, não adiantava elas ter dinheiro na pandemia, não ia comprar o leito delas. Então, você começa a Todo mundo ver se igualou. a sua vida de outra forma. Falar, cara, Uhum. eu, assim, realmente a gente não vale nada. A qualquer momento a gente pode partir dessa. E aí foi onde eu comecei. Obrigada. Aí eu comecei a mostrar o meu dia a dia nas redes sociais. Falei, cara, Isso eu foi tive quando? isso foi uns 2022.
E aí eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que foi onde eu comecei a ter que tomar medicação, fiz um tratamento, inclusive, todo pelo CAPS, né? Que as pessoas Na têm um pandemia. preconceito. Meio ali na pandemia e tudo mais depois. E também tinha outras questões também pessoais, de casamento e tudo mais, que eu acho que veio tudo De uma de vez. uma vez. E aí eu comecei um tratamento no CAPS. Fiquei Uhum. um bom tempo fazendo tratamento, tomando medicação e tudo. E eu falei, cara, vou compartilhar essas coisas com os meus seguidores. E aí eu comecei a compartilhar quando eu ia na consulta e tudo, e eu vi quantas pessoas também estavam passando Passando pela mesma pela coisa. crise de ansiedade. E aí foi onde eu comecei, mostrava tudo assim, tudo que eu estava fazendo. E aí um pessoal na época, a Empire, viu, né? Na verdade, foi uma publicação que a Depressiva Wood postou. Ai, marque aqui seu influenciador favorito. E o pessoal da enfermagem começou a me marcar. Olha Colega, pessoas que eu só. nunca tinha um tempo que eu não via. E aí essa empresa me chamou para um baile de influenciador por conta dessa postagem do Depressivo. Obrigada, Depre. Inclusive, pode mandar, pode me postar mais, hein? E aí lá, e aí eu fui chamada para esse baile. E eu já fazia live, minha primeira live foi com o Conrado. Só que eu queria trazer, Beijo pro falar Conrado das. também, Beijo pro né? Conrado, maravilhoso. Foi o primeiro aqui também. E aí só que eu falei assim, Conrado, eu quero que a gente fale de enfermagem em algum momento, mas eu quero saber quem é o Conrado. Porque eu passei muito tempo só eu falando da minha vida, porque eu tava num momento assim de transição de tudo na vida, que eu precisava resolver minhas questões, então eu tava focada muito em mim, Uhum. mas para resolver questões pessoais. E você Quando eu resolveu se abrir. quando eu consegui amenizar a minha vida, colocar tudo no seu lugar, falei, cara, agora eu quero ouvir a história das pessoas. Maravilhoso. Foi mais ou menos parecido com o meu Com o que propósito. você fez. E aí eu falei, o Conrado, assim, é da enfermagem, atua, né, em tudo ele é referência para nós. Só que eu falei, eu quero saber do Conrado, eu não quero saber da enfermagem, tudo, eu quero trazer Da essa pessoa que pessoa. você é. E ele cantou com a gente. E aí eu trouxe Sério? Que a gente lindo. colocou touquinha, que eu tinha um quadro, gente. Oh, meu Deus, chamava Banheirão. E aí a gente colocava touquinha na live, cantava, e ele cantou lá pra gente. E aí eu tinha já esse formato, era o meu programa, né, no caso. E aí quando eles me chamaram para esse baile de influenciadores, passou uma semana do baile, eles me chamaram e falaram assim: "Ai, Jéssica, a gente tem isso, isso, isso", e na época eu até pensei: "Ah, esse povo tá querendo me vender alguma coisa", que eu sempre já penso nisso, né, tá querendo me vender alguma coisa. Uhum. Aí na segunda reunião eles já vieram assim: "Olha, a gente quer que você faça um programa, né, e gosto muito do seu bordão, que é como a vida tem te tratado. E a gente quer desenha um programa pra gente, mostra pra", só que eu já tinha a live escrita no celular. Falei: "Não, já tenho aqui". E aí eles: "Ah, beleza, a gente vai validar". Isso foi. Quem que é esse pessoal? Da Empire, que Ah, fez tá. esse baile de influenciadores aqui e tudo mais. E aí, beleza, na outra reunião, eles já falaram assim: "Ai, hoje tinha uma menina que gravava já um programa também, e aí falou assim: "Ah, hoje ela vai gravar e a gente queria que você fosse pra você entender como que funciona e tudo mais". Eu falei: "Ah, beleza". Eu nem me arrumei, assim, só fui, né, porque eu ia aprender. Chegou lá, eles me entregaram o microfone, falou assim: "Hoje Nossa. você que vai fazer o programa". Foi um teste. Aí na hora que eu segurei o microfone, veio assim, eu falei: "Caramba, eu realmente é isso que eu quero". E aí eu comecei entrevistando artistas com essa pergunta do como a vida tem te tratado. Aí eu viajei, fui convidada para um evento muito importante de audiovisual do Rio de Janeiro, que é o Rio to See, então eu tive a oportunidade de estar lá criando conteúdo através do meu programa. Fui para São Tudo por Paulo. essa empresa. Tudo assim, pelo meu programa, né. E aí eu corri atrás de patrocínio e tudo, o patrocínio geralmente vinha de mim mesma, né. Eu sei como E é. aí Sei como é. e aí eu tive a oportunidade de entrevistar grandes artistas através do programa.
Só que aí chegou um tempo, a gente deu uma pausa e tudo, porque eu conciliava a enfermagem, né? Eu escrevia meus roteiros lá no balcão, assim, na hora que eu tinha tempo, o que eu ia perguntar pro convidado. Então, meus colegas, às Na vezes, época não tinha chat na GPT. época não tinha. E aí até meus colegas de trabalho, às vezes, falavam assim, não, amigo, eu acho que é legal você perguntar isso, assim, Aham. e tal. E aquela troca de plantão louca pra viajar, pra fazer as coisas, então era bem, assim, bem Bem desafiador. desafiador, né? Aí até que chegou o momento que eu saí, né, da empresa, teve algumas questões lá, e eu falei, então agora é a hora de eu ir de vez com tudo, assim. Até que eu comecei a fazer da maneira que eu dava conta, né? Ia fazendo. E aí, quando eles me chamaram para voltar esse ano com o programa, e aí eu já estava, né, com os meninos que eu trabalho hoje, que hoje a gente tem essa empresa de comunicação, né? E tudo que eu Uhum. já vou falar já já sobre isso. E aí eu peguei e falei para eles, eu falei, cara, eu aceito se vocês for comigo. Se a gente for nós três produzir e tal, vocês aceitam? Aceito. Então eu falei, então agora eu tô numa fase que a gente tá Isso foi em que produzindo ano? esse ano Esse para ano. voltar pro SBT, né? Uhum. E aí eu já tava nessa fase de produzindo, eu falei assim, como a vida tem te tratado, eu acho que agora eu quero saber das pessoas o que elas têm feito para a vida tratar elas melhor, porque foi isso esse movimento que a gente fez de Acreditando. fazer, ir Essa pergunta atrás. muito a ver também com a lei do retorno. Sim, Você pergunta como a vida tem te tratado e o que você tem feito para a vida para te a vida tratar te tratar melhor, melhor. pensando na lei do retorno. Isso. Bacana. E aí a gente trouxe agora o influxo no SBT nesse conceito da gente falar com empreendedores de histórias de sucesso, tanto na saúde ou em qualquer outra área. Bacana. Inclusive, o último programa a gente falou sobre a importância do bem-estar. No programa anterior, a gente falou sobre a qualidade de vida que o IPS trouxe, né? Que Uhum. Uberlândia, Uberaba, Araxá foram cidades, né, que tiveram bom índice para se viver como qualidade de vida e tudo. Uberlândia está entre as melhores cidades Sim. para se Então, viver. nessa questão da saúde, né, e a gente perguntou pro pessoal lá, a gente foi às ruas e perguntou se eles estavam satisfeitos em Olha só. relação à saúde e tudo. E aí a gente viu, aí no Jéssica, programa. e aí você contando, desculpa te cortar, aí Uhum, vem a curiosidade você contando sobre toda a sua trajetória, né? Existe uma paixão muito forte pela área de comunicação, mas a gente sabe que comunicação não é só paixão, né? Você fez um TCC, você estudou, a comunicação na saúde, ela passa por uma série de códigos, por uma série de formatos aí linhas muito tênues, é uma área muito sensível, né? Determinados posicionamentos que a gente toma, tem toda a questão do código de ética, né? Da ética médica, enfermagem, etc. Pensando nesse contexto que você viveu até chegar na área que você está hoje, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como comunicadora? Por que eu estou te perguntando? Eu, sentada nessa posição, depois de 13 anos, né, atuando como gerente nas maiores empresas do mercado aí de Minas Gerais, graças a Deus, né? Também como autoridade sanitária que estive em Três Marias, com posições que requerem muito estudo, uhum, muito conhecimento técnico, científico. Depois que eu vim para cá, eu percebi claramente um preconceito. De um lado e de outro lado, uma admiração muito grande, uma vontade de que a gente continue fazendo o que nós uhum. estamos. Mas primeiro, antes de falar da questão da admiração, que eu acho que é muito mais forte, eu queria que você contasse do seu lado, se você também viveu isso, quais foram os preconceitos, as dificuldades que você percebeu nessa trajetória. Ah, é ótimo você perguntar sobre isso, porque no início, quando a gente se posiciona que é isso que a gente quer fazer, vem muito assim aquele momento, as piadinhas, que no início eles acham que a gente tá gravando vídeo. Eu nem sei o que que eles acham, Vídeos se é pra gente, se é amador. se aparecer, Aham. aí aparece uma chuva de críticas, né? Hoje não, hoje a gente só ouve assim, eu sempre acreditei e tudo, e tem algumas pessoas que você olha e fala, será? Aham. Aham. Aí, inclusive na faculdade uma vez, teve isso, eu gravei um story tudo, e na hora que a gente finalizou, veio a piadinha. Só que aí, nessa hora,
eu falei assim, cara, eu preciso me posicionar. Porque a pessoa era próxima a mim. E aí eu cheguei nela e falei assim: olha, eu não gostei, porque eu preciso que você respeite o que eu quero fazer da minha vida. Aí ele pediu desculpa e tudo mais. Então eu vi que a partir do momento que eu me posicionava daquela maneira, de que, olha, é isso que eu quero fazer e eu tô aqui pra isso, então eu preciso que você me respeite, as coisas começou a ficar mais fáceis. Uhum. Só que acaba que no trabalho parece que as pessoas te veem de uma outra forma. Parece que eu estando na comunicação ali à frente, nas redes sociais especificamente, parece que diminui o meu valor como profissional. É. E não é isso, porque não é porque eu estou ali nas redes sociais, falando, atuando, tenho um programa na TV, que eu vou deixar de ser uma profissional tão boa Ética. quanto no meu Uhum. local de trabalho. Então, acho que as pessoas precisam ver isso mais. E a gente vive uma outra realidade, né? Hoje, o seu posicionamento digital diz muito sobre o seu trabalho. Uhum. A gente tem acesso à internet, onde a gente pode gravar vídeos de É. conteúdos da Que é o saúde. que eu vou, que é o que eu queria entrar. Mas antes da gente entrar nessa parte, que eu acho que é a parte mais importante, que graças a Deus a gente percebe. Eu tô entrando agora nessa área, você já tá aí já 2, 3 anos, né? Uhum, 3 anos? é. 3 anos. Eu tô entrando agora, então eu percebo assim. Algumas pessoas, talvez muito menos do que o que você tenha vivido. Algumas pessoas com uma certa estranheza, mas como que vai funcionar isso? Isso vai funcionar, como que vai ser? Uhum. E aí, aos poucos, entendendo, não, é algo sério, é algo que tem um propósito, né? O nosso, por exemplo, aqui do podcast é levar informação, é trazer profissionais de referência, trazer pessoas que têm relevância hoje no nosso mercado. E hoje você está aqui justamente para mostrar para as pessoas o porquê que a comunicação se tornou tão relevante. A gente observa já os médicos, os dentistas, os donos de clínica, todos indo para a rede social. Então, de certa forma, o preconceito é menor, né? Porque antes a gente parecia assim, foi gravar vídeo é porque não emburreceu, vamos dizer. Uhum. Não tem conteúdo, tem que ficar se mostrando. Não, não é bem assim. Se você pudesse falar da importância financeira, retorno não só financeiro, né, para o profissional, mas de crescimento, de posicionamento, de reconhecimento de marca. É, em relação à criação de conteúdo, até mesmo aconselhar as pessoas, né? Em tudo isso que você já viveu, em toda essa trajetória, o que você poderia dizer dessa importância? Por que que tem se tornado diferente esse olhar aí das pessoas? Hoje, quando eu comecei, não era tão comum você ver enfermeiros, né, atuando à frente às câmeras. Uhum. Hoje, pra gente divulgar o nosso trabalho, que a gente estava falando, a gente vive um pós-pandemia. Uhum. Então, hoje é uma cultura diferente. A pandemia, ela trouxe pra gente uma reunião online que a gente pode fazer. Hoje a gente pode trazer vários profissionais, a gente pode trazer, às vezes, aquela reunião de qualidade que a gente tem no hospital. Às vezes, a equipe multidisciplinar não vai estar ali, mas a gente consegue reunir Perfeito. online, a gente consegue criar conteúdos educativos através dos vídeos. Então, hoje você tem um leque de opções. Perfeito. E o posicionamento digital é esse hoje, né? Uhum. Hoje, o profissional, ele consegue humanizar, ficar mais próximo do seu paciente. Então, tem a telemedicina também, que os profissionais, os meninos não sabiam que os enfermeiros atuavam também na telemedicina. Então, a primeira triagem que tem ali é feita através dos enfermeiros. Então, hoje a gente pode usar muito a internet a nosso favor. Então, quando eu comecei assim, era muito por isso, emburrou e tá se mostrando na É. internet agora. E não é um contexto todo atrás, porque nós que temos, né, que queremos um lugar de fala, a internet ela tá aí justamente para isso. E ela, Uhum. né, todo mundo pode usar a internet. Então, esse posicionamento do profissional hoje na internet, além de ser importante, humaniza, às vezes a pessoa tem aquela vergonha de gravar e é só começar. Você começa, faz um vídeo, depois você melhora, que a gente nunca vai estar bom, né? Em nenhuma área da nossa vida, o tempo todo, você tem que ir treinando, você tem que ir fazendo. Então, hoje eu acho muito importante, sim, esse posicionamento, a internet, as redes sociais, você usar ela. O pessoal grava conteúdo, a gente, né? Não vou falar o pessoal porque eu já entrei nesse mesmo contexto. A gente grava conteúdo para falar de passo a passo para como cuidar de uma lesão,
para falar de conteúdo Sim. técnico e também, obviamente, outros tipos de conteúdo que trazem interação social. Eu fiz um curso com uma mentora chamada Luísa Moraes, aliás, que eu admiro demais, é uma grande mentora, uma pessoa de referência aqui em Uberlândia. Ela fala muito assim: o mais visto vence o melhor. Não adianta você ser maravilhoso naquilo que você faz e ninguém sabe que você é. Uhum. Então é isso que você está falando. Se a pessoa também não traz isso, não sabe mostrar, não consegue trazer através da comunicação, né, que é o seu forte, quem que vai saber do Uhum. potencial dela, do trabalho dela? Quem que vai poder procurá-la, né, como profissional? Jéssica, e tem algum exemplo que você pode dar de coisas que você viveu e que foram positivas para a vida de alguém através da sua comunicação? Eu trago muito, assim, que eu sou mãe solo, né, então, me impactou esses dias, até recente, assim, porque eu trago muito nas minhas redes sociais. Quem convive comigo sabe que eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos, sabe um Eu pouco já ali da vi. minha história e tudo. Então eu sempre quis trazer que nós mulheres, a gente já tem que provar várias vezes que a gente é melhor, Uhum. infelizmente, né, É. sobre os homens. Então eu trago muito essa força de que a gente pode sim, independente da nossa situação financeira, do que a gente passa na nossa vida, chegar onde a gente quer chegar, Uhum. sendo intencional, Protagonista, né? protagonista da nossa profissão. Mas quando você sabe onde você quer chegar, então eu comecei a compartilhar muito a minha rotina na época, né? Faculdade, filhos e cuidar da casa e tá de plantão e fazer o programa. E aí, quando recentemente uma menina me mandou assim: Olha, Jéssica, você tem sido a minha força, porque eu acabei de separar um relacionamento de 12 anos e eu tenho uma filha, minha família não sabe ainda que eu separei. Então, você me inspira muito a eu não desistir de tudo que eu tô quase enlouquecendo. Então, não para. Aí, quando eu li aquilo, eu falei: "Caramba, olha o impacto que eu tenho na vida das pessoas". Porque até então, no início, você não tem muita noção quem que você tá atingindo, quem Uhum. tá te assistindo. Então, isso me impactou muito, assim, eu falei: "Caramba, então eu preciso". Quando eu fiz o curso de protocolo de Manchester, porque as pessoas às vezes não sabem, quando você chega no atendimento hospitalar, o primeiro que te recebe é o enfermeiro Perfeito. pela triagem, e você tem que ter um curso específico, não é a faculdade que te dá, você tem que Exato. pagar depois Para para você fazer. especializar naquilo ali. E aí eu fiz recentemente agora, né, com a Dani, e aí eu comecei, aí eu compartilhei, falar, mostrar um pouquinho do livro e tudo, aí o pessoal: "Gente, eu nem sabia que precisava de", eu falei: então assim, eu uso muito para trazer esse contexto que às vezes as pessoas não sabem. Tem gente, esses dias eu estava numa festa, um rapaz chegou e começou a conversar e tudo, aí ele, de repente ele: mas você não é legal igual você é nas redes sociais". Aí eu falei: "Gente, mas assim, eu não te conheço, eu tô aqui, curtindo igual você e tudo". Ele queria que eu ficasse ali conversando. Então você tem que ter muita, assim, noção também do que você fala. Algumas coisas que eu falava antes, quando eu comecei, então hoje já não faz parte da minha postura. Então essas coisas, assim, essas referências, principalmente de mulheres que vêm me procurando, né, que me acompanha através da minha vida pessoal, que às vezes não é nem pela comunicação, mas é a maneira que eu comunico com elas. Uhum. Então eu sempre, assim, uma maneira que eu vejo, se eu tô sendo clara com o meu público, a partir do momento que a gente identificou quem são, né, essas pessoas que eu tô falando, mas de ter esse cuidado. Tem o dia de falar dos filhos, às vezes alguma coisa que eu compartilho, da enfermagem, alguma situação que aconteceu, então eu venho, pergunto nos stories, assim, abro caixinha de perguntas. Então todos os recursos que eu consigo ver se eu estou sendo clara com as pessoas que estão me assistindo, eu gosto de trazer ali. É muito bacana quando a gente tem esse tipo de retorno e você consegue perceber claramente que aquele público que você traçou, você está conseguindo atingir e que é relevante, que você Uhum, está sendo força para alguém. Muito legal isso, muito legal mesmo. Eu acho que isso que você falou da questão da mulher, gente, isso não é feminismo, não, isso é a realidade, né? uhum, Eu até sou contra algumas questões do feminismo, mas a gente precisa entender que é a realidade. As mulheres, elas passam por desafios muito maiores e além disso, você ainda se posicionar, dar a cara para bater todos os dias,
eu tô aqui, eu sei os desafios que são. Então, a gente tem que saber apoiar o colega, tem que saber respeitar. Você tem meu respeito, viu, Jéssica? E aí, com isso, eu queria te perguntar também o que que te motiva. Da onde que você tira força pra conseguir, tá? Porque eu só vejo você sorrindo todos os dias. Todo dia É. tá lá, oi, gente, bom dia e tal. E tem, passa o café e tá positiva e levanta cedo. O que que te motiva a continuar se posicionando dessa forma? Ficou emocionada aqui. Na área de comunicação e a ser referência. É, é porque assim, quem vê essa parte triste e tudo é os meninos. Eles, assim, minha mãe, porque eu não. Antes eu era muito a pessoa de falar da minha vida, igual eu te falei, né? Só que eu vi que às vezes a pessoa ela não tá ali pra te ouvir porque, ai, ela quer te dar um conselho, não. Ela quer usar aquilo ali para contra você ali na frente. Eu falo porque eu passei mais isso do que pessoas querendo me Te apoiar. apoiar. Então, hoje eu até poderia te falar que são os meus filhos que me motivam, porque são também. Mas hoje o que me motiva é o meu ser como mulher, porque hoje eu realmente eu posso te falar que eu tenho uma autoestima que eu me amo assim. E eu sei onde eu quero chegar, porque eu sei que eu não nasci para ser só mais uma pessoa aqui. Uhum. E cada dia eu entendo mais isso. Então, aonde eu quero chegar, a maneira que eu quero que as pessoas me vejam é o que me motiva todos os dias. Porque tem dia que eu não tô bem. Uhum. E eu tô ali porque eu não quero que a pessoa entre no meu Instagram e veja ali eu lamentando que eu tô passando por alguma coisa. Porque se eu me propus a impactar a vida das pessoas, então eu tenho que de fato impactar a vida delas. Eu tenho que trazer o meu desafio, sim, mas eu tenho que trazer isso também de uma maneira porque você também sofre. É. Você também tem sua dor, os meninos têm a dor deles, os meus filhos têm. Então, isso, quando ficou muito claro pra mim que, cara, eu quero ser referência, aí primeiro vem essa motivação de onde eu quero chegar, do que Perfeito. eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero. E aí vem minha família, meus filhos, eu quero com certeza dar uma vida confortável para eles, mas o que eu tenho aprendido, inclusive, né, com a Influxo agora, é que o óbvio precisa ser dito Uhum. e que tem que ter muito claro muito intencional onde eu quero chegar. Então, isso como mulher, eu sou uma pessoa, né, a Jéssica de antes, de 3, 4 meses atrás, e hoje eu já sou uma outra mulher, porque às vezes eu estava de uma forma que eu não via claramente, mas que as pessoas que estavam ao meu redor, inclusive a estratégia que eu usei com os meninos, porque assim, eu sempre contava a minha história de uma maneira onde, ai, não tô nem aí, vou falar isso que eu passei mesmo. Mas as pessoas tinham esse preconceito de me julgar antes de me conhecer. Às vezes, Uhum. por uma coisa que eu ouvi ou alguma coisa que eu falei, cara, então, primeiro, eles vão ver quem sou eu, a minha profissional, e depois eu vou falar da minha vida pessoal. Isso. Porque eu quero que eles Bacana. vejam a Jéssica que eu sou, antes da minha história do passado, que pode ter sido ruim, desafiador e tudo mais. E deu muito certo, porque eu vendi o que eu queria, onde eu queria chegar para eles tão bem que eles compraram meu sonho também. E a gente está aqui hoje construindo juntos, né? Que hoje a gente abriu uma empresa que é um hub de influenciadores. Então, todas as estratégias que eles montaram para mim, que a gente construiu junto, hoje a gente consegue passar para outras pessoas. A gente vai conseguir ajudar Olha outras só, que pessoas. legal. Conta mais sobre isso. É Então, um hoje, hub de influenciadores? isso. A gente vai lançar, né, agora, dia 12 de agosto. Então, vocês estão sabendo em primeira mão, hein, gente? Olha Ninguém só, que sabe ainda. privilégio. E aí, com a estratégia que o Lucas trouxe, que ele tem esse conhecimento de estrategista, o Marcos, Uhum. né, maravilhoso com o audiovisual e eu na comunicação, a gente parou e falou: caramba, tá dando certo. Então, acho que hoje a gente consegue estruturar e agenciar algumas pessoas, nano-influenciadores, assim Uhum. como eu. E aí a gente construiu, né? Até a gente já tem alguns assessorados Que agora. gracinha. Isso. Que E aí, legal, através disso, parabéns. então, assim, a gente tá usando todo o conhecimento. E às vezes, igual na live que a gente fez,
de Prontas para o Mundo, né? Que tem a Uhum. Anne, que é uma parceira nossa, ela tem uma mentoria que ela fala sobre a mulher antes de empreender. Então, lá a gente recebeu muita pergunta assim: ai, qual a dica que você dá pra gente que quer começar? Primeiro é você querer começar. E hoje a gente tem a comunicação através do YouTube, que você pode aprender inúmeras coisas com o YouTube. Igual, eu amo podcast. Eu sempre achei que eu iria ter um podcast. E aí, o que que eu faço? Eu consumo podcast o tempo todo, que é a maneira que eu vejo como as meninas abrem o podcast, apresentam. Então, eu quero aquilo, a gente tem que ir atrás. E a comunicação tá aí. Já está convidada a receber algumas pessoas aqui comigo, então. Aí, tá vendo? Tudo, eu amei. Então a gente tem um arsenal assim a nosso favor e eu sempre vou defender a comunicação. Uhum. Embora tenha algumas áreas da nossa vida que a gente não consiga comunicar muito bem, né? Mas essa parte da comunicação de clareza, que é o que eu trouxe pra você, que a gente tem a comunicação verbal e a não verbal. E Sim. nós como enfermeiros, a gente tem que ter muita clareza disso, porque a comunicação não verbal às vezes uma maneira que eu pego um braço de um paciente para puncionar uma veia. Então, aquilo impacta Uhum. muito. Não adianta nada eu chegar lá no leito e falar vários termos técnicos, o paciente nem o acompanhante vai Não vai atender em entender. nada. Jéssica, e aí falando um pouco dessa área de saúde, o nosso público aqui é muito específico da saúde Uhum, ou pessoas que estão sendo atendidas, pacientes, né? Como que você enxerga as questões éticas? Você falou muito, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi que eu não, você aprendeu muita coisa errando, faz parte, né? Aprendi a me posicionar, o que que eu deveria ou não falar, eu parei de ir por aqui, fui por ali, criei uhum, outros caminhos. Na área de saúde, essas informações elas são mais sensíveis, né? Tudo a gente tem que pensar milhões de vezes. Como você está falando que vocês formaram aí, né, um hub que fala? uhum. Para novos comunicadores, se você já pudesse orientar quem está se posicionando, né, nas redes sociais, como que funciona essa linha tênue da ética? O que que é importante falar ou não falar? Como profissional, quando você se posiciona como profissional e não como pessoa. Falando de Uhum. profissional de saúde, o que que você acha? Principalmente quando você vai dar opinião de alguma coisa, às vezes a gente quer muito trazer a pessoalidade, o que você acha, o seu pessoal e tudo. Então eu acho que você tem que estar bem embasado, assim, quando você vai defender alguma coisa, por exemplo, política, alguma coisa nesse sentido. Então a ética, ela vem disso, porque quando a gente fala de ética, não é sobre mim o que eu acho, né? É sobre ali, são normas e tudo que a gente tem que seguir. Então a gente tem que Perfeito. tomar muito cuidado em isso. A nossa O que postura, expor e não o que expor. expor e não expor. Será, quando você vai. Eu falo assim, quando você tem dúvida em alguma coisa, não faça. Se você tá na dúvida, se você tem que falar aquilo, ou senão você chega na pessoa certa para falar. Uhum. Porque a gente passa tanto assim, a enfermagem é tão mal falada em relação que a enfermagem não é unida, a enfermagem tem muita fofoca, é um querendo derrubar o outro, tem muito isso na enfermagem. Uhum. Só que a partir do momento que a gente entende isso, e aí Eu acho que você qualquer profissão, qualquer né? profissão, né. Então a ética vai muito disso, eu devo falar? Será que é verdade isso que estão falando? Conversa de corredor e tudo mais, a gente tem muito se policiar mesmo, né, em Uhum. relação a isso, porque às vezes um comentário mal feito que você faz ali, acaba com a vida da pessoa inteira. E hoje tem muito também a questão de exposição da família, exposição do Isso. paciente, né? Tem uma linha muito tênue. Eu sei que não é sua área direta hoje, mas é algo que a gente tem visto com muita frequência. É claro que tem todos os termos de LGPD, de autorização e tudo mais, mas eu mesma já vi muitas questões que eu acho que ultrapassaram ali o bom senso, né? Uhum. Por exemplo, de questões de procedimentos que a hora que vai mostrar o corpo, ao invés de mostrar só a área do procedimento, mostra o Mostra o corpo corpo todo. todo da pessoa, né? Então tem coisas que realmente a gente precisa ter cuidado. Por mais que eu não tô mostrando o rosto, eu acho que comunicação, como você falou, não é só o que a gente se comunica por imagens, por gestos, né? Que é Uhum. a não verbal, por símbolos. Então, realmente é uma linha muito tênue. E em relação à questão da mulher, você falou muito, né?
sobre as dificuldades, sobre os desafios. E vantagem, tem alguma? Tem algo que você poderia incentivar as mulheres que estão começando, como por ser mulher? Porque eu acho que também a gente tem o nosso olhar que A mulher é mais sensível, né? sensível, a gente consegue ter um olhar diferenciado para as coisas na hora de fazer uma orientação, na hora de cuidar de alguém, Uhum. ou na hora que você se posiciona. Muitas das pessoas que a gente vê hoje são mulheres, né? Falando da área de estética, principalmente, a gente vê poucos homens. Dentistas têm se posicionado também. O que que você acha em relação a essa questão de vantagens? Vamos De falar só de problema, não. as vantagens, assim, de ser mulher e conseguir se comunicar, né, essa clareza de onde você quer chegar, isso aí já você usar toda a sua sabedoria mesmo, que a gente tem que provar, né, o tempo todo. Então, assim, a maneira que a gente se porta, a maneira como a gente se veste, isso diz muito, né, porque, tudo é muito visual. Primeira coisa quando você chega num lugar é visual. Então a gente entender essa Intencionalidade. intencionalidade, Uhum. né, a mulher ela tem mais esse jeitinho, embora assim, às vezes a gente pode falar ríspido, alguma coisa assim, mas usar toda essa sabedoria, né, esse jeitinho que a Saber mulher usar tem, também, né, Jéssica? saber usar também, porque tem um momento de falar, tem um momento de ouvir. Então eu acho que essa clareza, assim, de você se posicionar mesmo, porque não é fácil, nada nessa vida que a gente vai fazer é fácil, mas a gente tem que começar e o tempo todo tá se atualizando, Uhum. porque a área da saúde a todo momento tá atualizando, a todo momento tem um curativo novo, a todo momento chega uma medicação nova. A pandemia veio, a gente teve que aprender que não umidificava na hora de entubar. Então, assim, sempre tá estudando, atenta às coisas as atualizações, e a internet tá aí pra Para gente se isso. atualizar, Eu né. perguntei das mulheres, eu não sei a opinião de vocês, dos homens que estão aqui, né? Mas eu tenho a impressão que talvez pra gente que é mulher só aparece mulher, né, na internet, deve ter isso também. A impressão que eu tenho é que a maioria é mulher, gente. Eu vejo poucos homens hoje falando profissionais mesmo da área Uhum. de saúde. A grande maioria que eu tenho visto nas redes sociais são mulheres. Então, de repente, tem algum, né? De repente tem alguma vantagem também nesse sentido. Ô, Jéssica, e você falou sobre a questão de não acreditar em fofoca, saber, a gente estava falando de questões éticas, né? Saber o que passar para frente, o que não passar, né? Em questão de posicionamento dentro de uma instituição de saúde, eu acho que isso é primordial. E aí, se posicionando como criador de conteúdo, mais ainda. O que que você poderia dizer a respeito de notícias falsas aí, que a gente chama de fake news, né? É. Na Olha, área de saúde e também no contexto que você está vivendo. vivenciando. Primeiro a gente tem que ver a fonte, né, antes da gente compartilhar qualquer notícia, ver quem postou isso. A gente ficar muito atento daquilo que a gente está compartilhando. E se por acaso a gente compartilhar alguma notícia falsa, né, alguma coisa assim, você identifica e já retrata com: "Olha gente, eu compartilhei isso, tudo". Mas eu acho que a principal, assim, é você olhar a fonte que você está compartilhando, Uhum. né, se a informação realmente é verdadeira, consultar, né, alguns profissionais que você sabe: "Olha, tô com dúvida nisso aqui, você acha que realmente é isso mesmo?". Então a gente atentar antes de compartilhar qualquer informação, né. Vocês hoje, se vocês puderem contar mais, que eu gostei dessa notícia de primeira mão. Vocês hoje, vocês orientam tudo isso para os profissionais que vocês vão receber nessa nova empreitada? Sim, Essas questões de como se comunicar. É, dentro, né, da Influxo, o Lucas criou, né, todo como que eu falo? A mentoria com o influenciador. Então, antes da gente colocar ele no mercado de trabalho, ele tem 3 aulas, né, assim, onde é passado tudo que a gente identificou, que até da comunicação mesmo, né, nossa, que deu certo com o cliente ou não deu, o Lucas conseguiu estruturar tudo isso, e tudo isso é passado
pro assessorado. Então, e qualquer dúvida que ele vai tendo, a gente tem um grupo, né, que é específico com esse influenciador. Então, tudo ali que a gente vai acontecendo alguma coisa nova é passado. Então, tem toda uma mentoria antes da gente colocar o influenciador no mercado de trabalho. Quais que são os pilares? O que que você e sua equipe aí, seu time, o que que vocês enxergam como diferencial para a pessoa se tornar um influenciador ou qualquer pessoa pode influenciar? Qualquer pessoa é um pouco complicado, né, assim, porque existem, nichos, né, que talvez não combinem tanto com a gente. Mas hoje a gente preza no nano influenciador, né, que a gente estipulou que é até 10.000 seguidores. Aquela pessoa que ela tem que ter uma atuação, uma frequência ali nos stories e tudo mais, porque igual, quando eu comecei, eu não sabia nada. Então, pode ser que entre influenciador, que eles veem o nosso trabalho e quer entrar com a gente, e aí a gente vai decidir ali junto com ele qual tipo de. Porque talvez ele pode estar um pouco perdido, ou talvez ele já é totalmente nichado. Então, aquele influenciador que ainda tem dúvida do que ele quer fazer, mas a gente vê o potencial dele, então aí a gente tem uma reunião para alinhar as expectativas, o que que ele quer, onde ele quer chegar. Então é tudo assim, é muito particular, né, de cada influenciador, porque a gente vê qual o objetivo que ele tem. Ah, eu quero é ganhar seguidor, ah, eu quero é ter visibilidade, eu quero é fechar parceria. Então tem toda essa triagem nossa primeiro para saber aonde ele quer E chegar, de, qual a- a expectativa dele. Aí de acordo com isso a gente monta ali o media kit daquele e influenciador. muda, e muda. E muda A total. posição, a forma de comunicação, de acordo com o objetivo, é Muda, porque diferente. igual, hoje a gente tem cantor sertanejo, a gente tem mulher que dá mentoria, então assim, são coisas bem diferentes, por isso que a gente tem que alinhar essa expectativa. Entendi. Porque como para nós também é novo, então a gente vem do conhecimento que o Lucas tem na área dele, daí o Marcos vem com o entendimento que ele tem do audiovisual, que inclusive a gente passa isso pros assessorados, então o Marcos tem um momento dele, que é o curso dele, que ele dá ali uma edição mínima, eu venho falando dessa questão da comunicação, e é algo que a gente aprende muito mais, porque quando eu fui montar a minha mentoria, eu perguntei para esse influenciador, ele falou assim, "Ué, qual que é a sua dúvida na comunicação?" Aí ele falou para mim, falou assim, eu quero falar igual você e tal, como que você decora texto. Então eu peguei isso, e aí para eu ser assertiva na hora de eu falar com aqueles influenciadores. Então Entendi. hoje eles me têm como essa referência na comunicação, tem o Marcos no audiovisual e o Lucas que cria toda essa estratégia dos bastidores ali atrás, né? E aí a gente conseguiu montar tudo isso e assim, eu tô extremamente feliz, né? Porque foi acontecendo, não foi algo, a gente vai fazer isso. Não, foi acontecendo muito natural com os tombos, que é mais tombo do É que do verdade. que a ascensão mesmo, né, que o pessoal eles vê só o trabalho pronto, mas a coisa mais fácil é a gente ir lá e gravar o vídeo, Uhum. porque antes tudo tem a roteirização, a locação, onde vai ser, quem vai ser, você Eu entende, né, sei. como que é. Uhum. Então gravar o vídeo é a coisa mais fácil que tem, e Uhum. depois, né, o maior trabalho do Marcos, que é editar, Edição. trazer tudo, que eu falo que é isso, é o que É a transforma, né, a cerejinha do edição bolo. é o que faz tudo acontecer. Então a gente estruturou assim dessa forma. Tem os pré-requisitos, né? Ser até 10.000 seguidores. Porque a gente viu tudo que deu certo comigo e Entendi. montamos E baseado tem, nisso. a gente pode dar algum presente para o pessoal da área de saúde? Uma dica, alguma orientação? E aí? Aí é a parte da estratégia. Ah, por Inclusive, favor. eu acho que a Luana Já... pode ser assim, né? Uma assessorada. Ó. Podemos conversar. Tá vendo? A gente pode. Então, conta para nós dá um presentinho aí pro pessoal. Olha, eu acho que pensando na estratégia, né, de como que eu olho isso. A Jéssica fala muito que eu penso na estratégia, mas o foco é mais em marketing. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo sobre marketing e nada mais é do que você falar do que você gosta, você criar conteúdo do que você gosta. A Jéssica tem comentado aí com você sobre, ela fala do dia a dia, da vida dela, da superação, do empreendedorismo, que é algo que ela gosta de falar. Ela gosta de ajudar as Flui pessoas, né? naturalmente, Flui né? naturalmente. Então, a dica aí é criar conteúdo daquilo que você gosta
E se quiser apoio, a Influxo tá aí para ajudar. Pra Maravilhosa. Aê, tem que bater palma pra esse pessoal. Parabéns, gracinha. Gente, foi ótimo. Queria que você deixasse um recado, principalmente para as mulheres, mas para os homens também. Falasse um pouco dos desafios, mas que o resultado vem. Deixasse uma mensagem de incentivo aí para o pessoal. Ai, gente, a gente nunca vai estar preparado. O que eu falo assim é que eu fui aprendendo fazendo. Eu fui no meu primeiro festival com 100 mil pessoas para gravar um programa para TV com um A52 e um sonho e uma lapela. Então, assim, mas eu queria aquilo. Eu queria muito aquilo. E às vezes a gente espera o melhor momento, a melhor roupa, a melhor câmera. A gente espera várias coisas. E aí outra pessoa vai lá e faz. Então você tem que estar preparado sim para a oportunidade, mas quando a oportunidade chega, você se prepara ali, faz, aproveita, porque a gente nunca vai estar pronto para nada. A vida é um desafio. Todos Diário. os dias acontece alguma coisa. E a clareza, né? Assim, você comunicar, porque às vezes ficam pontas soltas que por uma falta de comunicação, assim, às vezes você achou que a pessoa entendeu e às vezes não entendeu, então o óbvio precisa ser dito mesmo, é assim, essa clareza na comunicação, não desistir, porque crítica vai ter demais, muita mesmo, só que você tem que se agarrar Pessoas pra te naquilo, derrubar, né? mas tem as pessoas que querem te ajudar. E existem essas pessoas e você vai identificar essas pessoas ao longo do caminho. São pouquíssimas, mas você vai identificar e quando você menos espera, pessoas que estão alinhadas no seu propósito vai aparecer. Porque, ainda mais, eu acredito muito em Deus, né? Eu sei que tem gente que não acredita, mas pra mim, Deus, ele sabe o momento exato. E tem momento que a gente não tá preparado pra receber aquela bênção. Então, não é que não vai acontecer. Deus adiou ali, mas porque se ele te entregasse tudo naquele momento, você não ia saber fazer. Então, tem o momento certo de fazer tudo. Existem pessoas com o seu propósito e trabalhe com o que você tem na mão, que quem é meu seguidor vai entender esse bordão que eu falo sempre isso. Trabalhe com o que tem na mão, que o retorno ele vem. Ele vem Quanto mesmo. bem, né? E fica E é no muito coração ali. rápido, né? A gente conversou hoje, tipo assim, quando o negócio dá certo, quando o propósito chegou o seu momento, é tudo muito rápido que acontece. Então, Gente, olha, muito obrigada. Fiquei muito feliz de te receber. Seja bem-vinda sempre. Quando quiser voltar, já deixei o convite. A hora que tiver, a gente for falar de comunicação, vem para receber o e o pessoal convite também para comigo. ir, né, no programa, né, gente? Falar um E eu pouquinho. olha, Jéssica, eu fico lisonjeada, feliz quando eu percebo que tem pessoas que estão. É sobre isso. Eu sempre falo aqui, o Caio é testemunha que eu sempre falo aqui. O podcast, o nosso maior propósito é conectar a vocação ao serviço, porque a gente só servir, mas não sentir, não ter propósito no servir, é como se você estivesse fazendo um trabalho rotineiro qualquer. Quando você conversa com alguém que tem brilho no olho, como você tem, que você fala, você emociona, a gente consegue sentir, perceber que é verdade, que é real, que tem um propósito. Você ainda ajudar outras pessoas fazendo isso, isso é o lindo, é o que a gente quer, o que eu quero trazer aqui é mostrar isso para as pessoas. São pessoas que se conectam com pessoas, são pessoas que têm um propósito no serviço real. Então, conta comigo para o que você precisar. Muito lisonjeada por ter uma colega enfermeira à frente, despontando aí nessa área de comunicação, sendo influência, né, criadora de conteúdo, uma pessoa que está influenciando aí. E vou continuar falando sobre você, porque para mim você é exemplo. Parabéns pelo trabalho de vocês e contem conosco. Eu fico muito feliz, né, de ter um espaço para eu poder contar a minha história e expandir, né, o trabalho que a gente vem fazendo com o seu público. Eu fico muito feliz de poder ser essa referência, né, hoje, abrir, né, os caminhos, assim, para a galera da enfermagem. Eu sou
extremamente apaixonada mesmo e feliz demais poder contar a minha história. E Obrigada. tá convidada pro meu programa Eu vou também. com certeza. Pessoal, convido vocês já a curtir esse programa de hoje com a Jéssica. Compartilhe com os novos influenciadores aí que estão chegando, as pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Já segue nossa página no YouTube, no Instagram. E eu te vejo na próxima quinta-feira. Até mais, gente.